Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos tentar explorar aqui a seguinte pergunta: o Bitcoin salvará a humanidade? Bom, na minha opinião, já está salvando, mas vamos tentar entender o porquê. Bom, para poder começar essa história, nós precisamos entender um pouco da história do dinheiro. Mas para poder entender a história do dinheiro, primeiro a gente precisa entender a necessidade do comércio, né? Então vamos começar, pare por um instante e verifique todos os objetos que você possui na sua casa hoje. E imagine se você vivesse isolado de todo mundo e precisasse produzir todos esses objetos. Bom, acredito que você rapidamente chegaria à conclusão de que é praticamente impossível, né? Você não teria tempo hábil para aprender e produzir tudo que você tem na sua casa. Você pode imaginar, por exemplo, o seu computador, seu laptop. Imagina se você tivesse que construir sozinho em casa. Impossível, né? Então é fácil concluir que o mais fácil é cada um se especializar em um produto ou um serviço e trocar o excedente, né? Bom, a história do dinheiro. Então, há muito tempo atrás, as pessoas produziam bens e serviços para consumo próprio e trocavam o excedente através dos câmbios. Bom, mas esse sistema não era muito eficiente porque era muito difícil você encontrar alguém que queira o produto que você produza e que tenha o produto que você queira, né? Era complicado. Então, eles logo perceberam que o sistema precisava de um meio de troca mais eficiente. Precisava ser algo com boa demanda, relativamente escasso, divisível e ser facilmente transportável e durável. Não podia estragar, né? Não podia ser comida, por exemplo. Logo, duas commodities se tornaram dominantes em ser usada como dinheiro: o ouro e a prata. Bom, assim que o ouro e prata passou a ser adotado como dinheiro, o que aconteceu foi que cada reino passou a cunhar suas próprias moedas, né? Por exemplo, vamos imaginar o reino de Ruritânia. Eles definiam um Rur, por exemplo, dava o nome da moeda deles de Rur, e cunhava essa moeda com 20 gramas de ouro, por exemplo. Cada reino definia a quantidade de ouro que ia ter na moeda, né? Mas vamos supor que nesse reino de Ruritânia, depois de um tempo, um novo rei assume o trono, né? E para levantar fundos, ele recolhe todas as moedas em circulação e cunha novas moedas. Mas agora cada moeda de Rur passou a ter 16 gramas de ouro. Todos no seu reino são obrigados a trocar o velho Ru pelo novo Ru, e o rei fica com 20% de toda a riqueza de seu reinado. Bom, se você parar para pensar bem, isso se chama roubo, né? E se você comparar com o sistema que nós temos hoje, não é muito diferente, né? Onde os bancos privados e os bancos centrais, eles têm o direito de criar dinheiro do nada. Se você não assistiu ainda a minha primeira apresentação, que se chama Por que o Bitcoin não para de subir, eu recomendo assistir que eu explico esse mecanismo. Mas voltando aqui ao ouro e à prata como dinheiro, né? O ouro e a prata como dinheiro tinham um problema. Eles são pesado e difícil de levar em longas cruzadas, né? Então, dentro de um reinado, o sistema funcionava bem, com aquelas moedas que cada reino cunhava, mas quando você precisava comercializar entre reinados diferentes e distantes, era complicado levar o ouro e a prata. Além de ser pesado, tinha o risco de roubo, né? No meio do caminho, acontecer conflitos. Então, o sistema precisava de uma solução para isso. E logo surgiram as casas de depósito. Então, ao invés do ouro e a prata ser levado, né, entre um reino e outro para comércio, etc., eles eram depositados numa casa dentro do reino, e que se chamava casa de depósito. E em troca, essa casa de depósito dava um certificado. E a pessoa que tivesse aquele certificado podia ir lá e retirar o ouro. Então, os certificados passaram a ser usados como meio de troca entre comerciantes de diferentes reinos. Mas logo as casas de depósito logo perceberam que, de fato, ninguém ia buscar o ouro e a prata e começaram a emitir certificados sem fundos. Daí é que começa a história do sistema de reserva fracionária que nós temos nos bancos hoje. Bom, vamos falar um pouco da história do dólar americano. Em 1903, o Federal Reserve Act criou um banco central organizando um sistema bancário nacional dentro dos Estados Unidos, porque até então era meio que bagunçado o sistema. Cada estado e cada cidade tinha sua própria moeda, seu próprio certificado, e isso dificultava um pouco o comércio. Então, em 1913, eles decidiram criar um banco central e emitir uma moeda nacional.
A primeira nota federal emitida foi a de $10 em 1914 e muitos países, além dos Estados Unidos, já adotaram o dólar como moeda oficial. Eu não lembro aqui o nome dos países, a lista de países, mas eram basicamente aqueles países ali da América Central, né? Bom, taxas de câmbio. Assim que o padrão ouro foi adotado e com a criação desses bancos centrais, então cada país definia sua moeda com relação ao ouro. Por exemplo, se o dólar fosse definido como 1/20 da onça do ouro, né? E a libra esterlina, por exemplo, fosse definido como 1/4 da onça de ouro. Então, automaticamente, você fizer a conta aí, a conversão é 1/5, né? Uma libra esterlina vale $5. Assim que funcionava as taxas de câmbio antigamente. Mas o lastro em ouro chegou a um fim. Em 1971, Richard Nixon decide suspender a convertibilidade de dólares para ouro. Lógico que essa medida foi precedida por um aumento da dívida pública. Talvez eles perceberam que eles não iam. Eles começaram a emitir esses certificados, ou a moeda, né? E perceberam que não ia ter lastro se todo mundo decidisse tentar sacar o ouro, né? Bom, depois que acabou esse lastro em ouro, os bancos centrais ficaram livres para imprimir dinheiro, né? Não precisava ter mais lastro. Aí que começaram todos os problemas. Então, a partir desse momento, os bancos passaram a sugar todas as riquezas produzidas pelos trabalhadores, porque eles passaram a ter o direito de emitir moeda criada do nada e cobrar juros em cima desse dinheiro. Bom, mas nesse sistema onde os bancos ficam livres para imprimir dinheiro, com o tempo a tendência é sempre a dívida pública aumentar e a dívida privada também, né? Isso vai gerar crises econômicas e a tendência no final a moeda colapsar e ter que ser substituída por outra. Bom, eu quero que você preste atenção nesse gráfico aqui. Um gráfico que diz tudo. Aqui tem duas curvas. A curva em vermelho significa, através desse índice aqui, a renda dos trabalhadores. E a curva laranja significa a produtividade dos trabalhadores. Aí você pode ver que a produtividade e a renda sempre andaram juntas. Isso aqui é a época que era o padrão ouro, né? As moedas tinham lastro em ouro. Mas pode ver que alguma coisa aconteceu aqui na década de 70. E foi exatamente em 1971 que o padrão ouro acabou, né? Conforme eu falei anteriormente em outros slides aí. E você pode ver aqui claramente que a partir desse momento a produtividade continuou aumentando, ou seja, os trabalhadores continuaram a produzir mais e mais bens, inovações tecnológicas, né, computador, internet, mas a renda dos trabalhadores ficou no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar da década de 70. Né? Aí você se pergunta, para onde foi essa riqueza, essa diferença? Alguém aqui levou a renda dos trabalhadores e você é fácil deduzir quem foi, né? Os bancos privados e centrais. Bom, aqui é só um gráfico mostrando a oferta monetária dos Estados Unidos, só para ilustrar tudo isso que eu venho explicando, que a partir de 1971 os bancos ficaram livres para imprimir dinheiro. Quando eu falo livre para imprimir dinheiro, eles não podem, na teoria, né? Eles não podem ligar lá a impressora e imprimir dinheiro ou criar uma conta do nada e botar dinheiro lá. Eles só podem fazer isso através de empréstimos, entendeu? Se alguém precisa comprar um carro ou comprar uma casa, vai no banco, pede um dinheiro emprestado e o banco cria o dinheiro para a pessoa comprar a casa. É só assim que eles podem fazer. Mas, de qualquer maneira, isso aumenta a oferta monetária indefinidamente. Né? Porque a velocidade com que novos empréstimos são feitos é mais rápida do que a velocidade que os empréstimos são pagos. E o banco fica só cobrando juros em cima desse dinheiro criado do nada. Aqui mostra a oferta monetária dos Estados Unidos. Depois de 1971 começou a ficar sem controle. Isso aqui é 5 trilhões de dólares, 10, 15, 20. E você pode ver que alguma coisa está acontecendo aqui que perdeu totalmente o controle. Né?
Uma hora isso vai explodir, alguma coisa vai acontecer. Aqui significa a dívida privada dos Estados Unidos, é a quantidade de dinheiro emprestado. Você pode ver que é um sistema que não é sustentável, ele só aumenta, né? Como eu disse, uma hora isso vai explodir. Aqui é o débito do governo, que anda junto com a oferta monetária, porque o que acaba acontecendo, eles se endividam e vão emitindo bonds, né, no mercado. E alguém compra esses bonds e financia o governo, mesmo o governo gastando mais do que arrecada. Então, a dívida pública só aumenta. Esse é o motivo pelo qual a dívida pública só aumenta e está fora de controle. Essa dívida pública é impagável, nunca vai se pagar. Então, eu não consigo ver outra saída a não ser o dólar colapsar e ser substituído por outra moeda. Aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos. Pode ver que depois aqui da década de 80 perdeu-se o controle, ela só vem caindo, 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 e hoje é quase praticamente impossível levar acima de zero porque o sistema ficou viciado, é como se fosse um drogado, né, que precisa de cocaína para poder se manter. Se o Banco Central americano aumentar os juros, a economia colapsa. Bom, o que esperar daqui para frente? Bom, a qualquer momento os bancos vão se tornar insolventes, ou já estão insolventes, mas eles vão fechar a porta e vai haver corrida bancária. Então cuidado com o dinheiro guardado no banco. Se você tem todas as suas economias guardadas numa conta do banco, repense isso. Bom, vai haver um crash no mercado de ações, no mercado imobiliário, assim como aconteceu naquela crise de 2008 e 2009, só que dessa vez vai ser muito pior. Acredito que aquela crise de 2008 e 2009 foi só a ponta do iceberg, o que está por vir. E a tendência é que alguma nova moeda irá substituir o dólar como moeda mundial. E se você está achando que é exagero meu, os bancos fecharem as portas e haver corrida bancária, isso aqui é só um print screen de um jornal aqui, alguma data aí do passado, e isso já aconteceu. Banks of the entire nation are closed for a brief holiday. Significa todos os bancos estão fechados para um breve feriado bancário, né? Bom, uma coisa aqui que eu também queria levantar é que leis para que os bancos peguem seu dinheiro quando essa crise acontecer e quando começar a corrida bancária já estão aprovadas, né? Já estão aprovadas. Porque antes, quando você colocava o dinheiro no banco, o dinheiro era considerado seu. Mas agora eles já sabem que alguma coisa vai acontecer, eles já aprovaram a lei que considera clientes como credores, né? Então tá aí, ó, desde o final de 2014, novas leis de resgate bancário do G20 foram implementadas. Os depositantes de bancos são agora legalmente tratados como credores, sem garantia, nas maiores economias do mundo. Bom, o que significa isso? Significa que se, vamos supor que você tenha 100 mil reais na sua conta hoje. Quando houver esse crash bancário, pode ser que o banco simplesmente chegue para você e fale, agora você só tem 10 mil, entendeu? E você não vai poder fazer nada. Uma coisa que eu não sei é a situação do Brasil. Parece que essa lei foi aprovada para os países do G20, né? Eu acho que o Brasil aí faz parte do G20. Teria que dar uma pesquisada para ver se essa lei vale aqui também. Bom, a pergunta aqui é: será que as elites já sabiam que um dia tudo colapsaria? E talvez fosse essa a intenção? Eu acredito que sim, que isso tudo foi tudo planejado, né? Porque com o colapso, o caos tende a vir à tona e uma solução milagrosa é mais fácil de ser implementada. Talvez essa solução milagrosa planejada seja uma nova moeda mundial, um governo mundial e total controle da população. Mas eles não contavam com o Bitcoin. O Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto em 2008. Na verdade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, é um codinome. Provavelmente motivado a criar uma nova alternativa ao sistema financeiro atual, que é baseado em reserva fracionária e débito, né? E tem todos esses problemas aí que eu já falei. Satoshi Nakamoto provavelmente já sabia disso tudo, já tinha percebido que um dia o sistema colapsaria e teve uma ideia sensacional de criar uma maneira de ter um sistema onde ninguém tem o controle da emissão de moedas, né?
É isso aí, esse Satoshi Nakamoto provavelmente previu que um dia todo o sistema iria colapsar e precisaria de uma alternativa justa e descentralizada. Vou tentar explicar aqui um pouquinho, dar um pouquinho de detalhe técnico do Bitcoin. No começo que eu comecei a estudar sobre Bitcoin, eu fiquei bem confuso, eu não conseguia entender como que um sistema totalmente descentralizado poderia funcionar, como o Bitcoin funcionava. Eu tive que ler bastante para entender. Então eu vou tentar passar um pouquinho aqui dos detalhes técnicos. Então basicamente o Bitcoin é um software de computador, é um código aberto. Qualquer um pode pegar esse software, é só ir no GitHub, depois eu posso até mostrar. Você pode baixar e instalar, não é muito fácil, você precisa rodar basicamente num servidor Linux, né? É claro que tem as carteiras também para Windows e Mac, mas eu acredito que as carteiras sejam uma versão um pouco mais simplificada do software como um todo. Mas basicamente todo mundo pode baixar e rodar esse software. E todos que rodam esse software e fazem parte da rede, eles têm uma cópia do blockchain. O blockchain nada mais é do que o banco de dados que possui todas as transações e o saldo de todos os endereços de Bitcoin, desde a criação do primeiro bloco, que se chama Genesis Block, né, que foi há muito tempo atrás. Então essa rede de computadores, ela não precisa ser necessariamente uma rede full mesh. Uma rede full mesh é uma rede onde todos se conectam com todos, né? Basta você se conectar com 2 ou 3 nós e você faz parte dessa rede, né? Nessa rede do Bitcoin, a cada 10 minutos, em média, um novo bloco é criado. E nesse novo bloco, todas as transações que ocorreram depois que o bloco anterior foi fechado, entendeu? Bom, que informação cada bloco guarda? Cada bloco registra todas as transações ocorridas desde a criação do bloco anterior. Cada transação é composta basicamente de um endereço de Bitcoin de origem e um endereço de destino, além da quantidade que está sendo transferida. Então, o blockchain não guarda nome de ninguém, ele guarda apenas endereço de Bitcoin. Somente quem possui a chave privada desse endereço de Bitcoin pode gastar o saldo que está associado a esse endereço. Bom, antes de eu prosseguir, eu preciso explicar um pouquinho o que é uma função hash. Uma função hash é qualquer função que pode ser usada para mapear dados com tamanho variável para um valor de tamanho fixo. Vamos supor, por exemplo, um texto que você digitou aí no Word que tenha 1000 caracteres. 1000 caracteres vai dar 8000 bits. Cada caractere é representado por 8 bits, então 1000 caracteres são 8000 bits. E você precisa transmitir esse texto para um amigo seu, para um amigo da faculdade, por exemplo, e quer ter certeza que nessa transmissão o arquivo não foi corrompido, por exemplo. Um caractere transformou em outros. Você pode usar então uma função hash e converter seu texto por uma sequência de 256 bits. Ao receber esse texto, o seu amigo pode usar a mesma função que você usou e verificar se esse número de 256 bits bate exatamente com o número que você gerou no seu computador. Se for diferente, significa que o texto foi alterado no meio do caminho. Então esses 256 bits que são gerados pela função hash, eles são representados em hexadecimal e eles podem ser usados como uma identidade para o texto de 8 bits, porque se qualquer caractere se alterar, essa sequência de 256 bits vai ser completamente diferente da original. Bom, aqui eu vou dar um pouquinho dos detalhes do bloco do Bitcoin. Então, a partir do momento que um bloco é fechado, todos os nós que fazem parte da rede começam a tentar gerar um novo bloco. Isso é que se chama de mineração, porque todos começam a competir para ver quem consegue gerar o próximo bloco. E o vencedor, o nó que consegue gerar esse bloco, ele ganha uma quantidade de bitcoins que é predefinida no próprio software. Essa quantidade foi definida por Satoshi Nakamoto. Dessa maneira que novos bitcoins entram em circulação. Ele fez uma conta e definiu qual seria a oferta monetária. Ele definiu que nunca passaria de 21 milhões. Então, no começo, a cada 10 minutos, o vencedor ou o nó que conseguisse fechar esse bloco
ele ganhava 50 bitcoins, e de tempos em tempos essa quantidade ela cai pela metade. Isso é o que se chama de halving, né? Todo mundo chama de halving, e sempre antes de um halving ou depois o preço do Bitcoin sempre aumenta, né? Porque diminui a oferta. Então hoje está em 6,25, ou seja, quem consegue gerar esse bloco, ou o vencedor daquela rodada, né? Ele ganha 6,25 Bitcoins. Aqui é como funciona. Então, a partir do momento que o bloco anterior é fechado, eles começam a... Cada nó recebe as transações que estão sendo feitas, e eles começam a guardar essas transações e tentar montar um bloco. Então ele começa a emparelhar todas as transações. Aqui, por exemplo, tem 4 transações dentro desse bloco. Ele gera um hash de cada transação e depois faz um hash do hash das transações, né? Até ele chegar a um hash aqui raiz, ou root hash. Bom, uma vez que ele chega a esse root hash, ele faz um novo hash com o hash do bloco anterior e cria um hash final, digamos assim. Mas esse ainda não é o hash do bloco. O hash do bloco precisa ter uma quantidade pré-definida de 0 à esquerda. Então ele vai ter que fazer um hash entre esse hash final e o n-once, que é o número aleatório de 32 bits, que ele vai ter que achar que número é esse para poder dar esse hash do bloco que contenha uma quantidade pré-determinada de zeros à esquerda. Essa quantidade de zeros à esquerda é definida pelo algoritmo do software do Bitcoin. Então, quando ele começa a tentar criar o bloco, ele já sabe quantos zeros à esquerda o resto do bloco vai ter que ter. Então, na hora que ele começa a procurar aqui com n-once, ele sabe quantos zeros vai ter que ter. E isso foi um mecanismo que o Satoshi Nakamoto encontrou para poder controlar de quanto tempo mais ou menos um bloco é criado. Porque a partir do momento que tem muitos, quantos mais mineradores tentando minerar ou criar esse bloco na rede Bitcoin, mais rápido eles vão encontrar a resposta. Um bloco vai ser criado. Mas o Satoshi Nakamoto determinou que a cada 10 minutos era a média que ele queria que um bloco fosse criado. Né? Mas se um bloco começar a ser criado a cada 7 minutos, por exemplo, o algoritmo do Bitcoin ele reajusta, né, essa dificuldade. É um campo que se chama dificuldade, ou difficulty, né? E isso determina quantos zeros à esquerda o hash de cada bloco vai ter que ter. Então, se a rede está criando blocos muito rápido, o algoritmo se reajusta e coloca mais quantidade de zeros que precisa ser. Ele aumenta a quantidade de zeros, né, que o hash de cada bloco precisa ter, e com isso é mais difícil achar um número e mais tempo vai levar. Então o algoritmo se reajusta e, em média, cada bloco volta a ser gerado a cada 10 minutos. Aqui eu coloquei um exemplo de um bloco, colocando mais detalhes, só para você ter uma ideia de como os blocos são formados e quais são os campos. Ele geralmente tem um cabeçalho, que possui vários campos aqui. Eu coloquei os principais. Está vendo aqui o hash do bloco? Ele contém uma quantidade de zeros à esquerda, que depende da dificuldade do bloco, que é gerada pelo algoritmo, como eu falei. Aqui o bloco reward é quantos bitcoins foram gerados ou criados, né, nessa rodada. Como eu falei, hoje está em 6,25 bitcoins. Então, em média, 6,25 bitcoins entram em circulação a cada 10 minutos. E aqui a quantidade de taxa que quem gerou esse bloco ganhou, né? Que quando você faz uma transferência de Bitcoin para outro endereço, você paga a taxa, né? Então aqui tem 2 transações, por exemplo. Como eu mostrei, cada transação tem um hash. Aqui é o endereço de Bitcoin de origem, quantos Bitcoins ele enviou, e aqui é o destino, né? Ele mandou essa quantidade para esse endereço e essa quantidade para esse endereço. E aqui é quanto ele pagou de tarifa, né? Se você somar esse com esse com esse, vai dar essa quantidade original aqui que ele tinha. Bom, um pouquinho de como funcionam os endereços de Bitcoin. Isso aqui é bem importante. Então, cada endereço de Bitcoin
é uma sequência de 160 bits, mas eles são gerados a partir de uma chave privada, que é um número aleatório de 256 bits. A partir desse número, existe uma função matemática que usa curvas elípticas, não vou entrar nesse detalhe de como é feito, mas a partir da chave privada, ele usa essa função e gera uma chave pública, também de 256 bits, e geralmente ele coloca um prefixo aqui só para indicar que é uma chave, representa uma chave pública. Mas essa função elíptica aqui nada mais é que uma função que pega essa chave privada, transforma para uma chave pública, mas não existe volta, entendeu? Você não consegue, uma vez que você tem a chave pública, você sabendo a chave pública é basicamente impossível você saber a chave privada. Se você quiser tentar descobrir qual a chave privada que gerou essa chave pública, você tem que usar a força bruta e tentar um a um, todas as combinações possíveis. Né? Mas acontece que um número de 256 bits é um número muito grande. E você vai levar muito tempo com os computadores que existem atualmente, uma questão de não sei quantos anos aí, para achar essa chave privada, né? Tentando um a um. Então é basicamente possível. Né? Então é uma função que só tem one way, né? Só uma direção. Você vai, mas você não volta. E depois que ele gera essa chave pública, que é um outro número de 256 bits, existe aqui uma função hash, que foi definida lá pelo algoritmo do Bitcoin, que transforma esse 256 bits em 160 bits. E esse aqui é o endereço de Bitcoin que é usado nas transações. Aqui só para te dar uma noção de ordem de grandeza, esse número aqui, 256 bits, é aproximadamente 10 elevado a 77. Esse é um número tão grande que, só para a ordem de comparação, o universo que o homem conhece, que já viu pelos cálculos aí, ele contém aproximadamente 10 elevado a 80 átomos, né? Então, uma coisa parecida. Então, você tentar descobrir a chave privada de um endereço de Bitcoin é mais ou menos a mesma coisa que você tentar achar um átomo no universo, né? Então, é basicamente possível. Natureza do Bitcoin. Então, ninguém tem o poder de aumentar a quantidade de Bitcoin em circulação. Tudo já está definido no código-fonte do software, né? Então, ninguém controla a oferta monetária da maneira que hoje os bancos centrais e os bancos privados controlam. E cada bloco leva em média 10 minutos para ser criado, conforme eu falei. Hoje a recompensa para o dono do bloco é de 6,25 bitcoins, e de tempos em tempos essa recompensa cai pela metade no processo que se chama halving, Bitcoin halving, e pela matemática a quantidade de bitcoins em circulação nunca ultrapassará 21 milhões. A tendência do Bitcoin é sempre se valorizar. Por todas essas características, a natureza do Bitcoin é ser uma moeda deflacionária, ou seja, vai se valorizando com o tempo. Ao contrário das moedas emitidas por bancos centrais, que só desvalorizam com o tempo e tendem a colapsar em serem substituídas por novas moedas. Ou seja, o seu poder de compra vai caindo. Né? Se você comparar o poder de compra de $1 há 80 anos atrás, deve ser equivalente a alguns $1.000 hoje. Né? Bom, o governo de alguns países já estão se movimentando para criar suas próprias moedas digitais, mas essas moedas continuarão tendo um controle centralizado da oferta monetária. Eles estão tentando pegar toda essa tecnologia do Bitcoin, que permite que você envie saldo para qualquer pessoa no planeta de maneira quase instantânea, mas é claro que eles não querem perder o controle, e eles estão criando essas novas moedas de maneira que eles controlam a oferta monetária. O que acontecerá com o dólar colapsar? Né? Se as novas moedas digitais emitidas por governos forem adotadas, a humanidade terá um futuro negro, onde tudo será controlado, conforme eu falei. Porém, se alguma criptomoeda for adotada e virar padrão, a humanidade terá um futuro promissor, com fartura, riquezas e principalmente liberdade. Né? O ouro e prata. Bom, o ouro e prata também poderão ser adotadas como novo padrão. Bancos centrais no mundo todo já estão comprando estes metais. Novas moedas lastreadas em ouro e prata poderão ser criadas também, porém nesse caso a história se repetirá. Se a humanidade for pelo caminho de adotar novas lastreadas em ouro e prata novamente, nós vamos voltar à história lá de quando surgiu o Banco Central. No princípio vamos ter fartura de novo, tudo voltará a ser normal, mas com o tempo a história tende a se repetir. Né? Aqui eu coloquei uma hipótese da sequência de eventos, do que acontecerá.
Como eu falei, os bancos estão insolventes. Uma hora eles começarão a fechar a porta e as pessoas vão perceber que o dinheiro delas estão sob risco. Vai haver uma corrida bancária. Não vai ter dinheiro para todo mundo. E os bancos vão precisar fazer o bail-in, que é aquele processo no qual você tem 100 mil, por exemplo, você vai passar a ter 10 mil. Os que conseguirem tirar o dinheiro do banco a tempo vão investir em ouro, prata e Bitcoin. E aqui a mensagem que eu quero dar é que eu não acredito que o Bitcoin substituirá o dólar totalmente. Acho que vai ser uma divisão entre ouro, prata e o Bitcoin. Vamos supor que as pessoas conseguirem tirar esse dinheiro do banco a tempo, 98% apliquem em ouro e prata e só apenas 2% em Bitcoin. O market cap do Bitcoin aumentará em 600 bilhões de dólares, que esse é mais ou menos o market cap hoje. Então vai haver um aumento no 100% no preço, né? O preço do Bitcoin vai dobrar. Então, de qualquer maneira, a tendência do preço é sempre a tendência do preço do Bitcoin é sempre subir. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, perguntas. Isso me ajuda a me guiar para o próximo vídeo. Obrigado e um abraço.